Olá pessoal, me chamo Samuel Gustavo Ferreira, conhecido como Professor Sagu. Fiquem à vontade para me chamar pelo apelido, pois as crianças também me chamam assim na educação infantil, que é a área específica do método ensino infantil Hactech, trabalhar na educação infantil e Fundamental 1, que é o primeiro ano. Tá? Hoje eu vou falar aqui rapidamente sobre uma releitura aí que eu fiz sobre um dos pilares da Unesco, né? Que é o aprender a aprender, também conhecido como aprender a conhecer, que propõe que os professores, de certa forma, contribuam com fazer com que as crianças conheçam técnicas, né, de memorização, de atenção, para melhorar a aprendizagem dela. Só que aí eu sou uma pessoa muito interessada pela neurociência, fiz a minha especialização pela Anhembi Morumbi, de neurociência aplicada à educação. Antes mesmo de entrar lá, eu estudava muito neurociência, tinha muita coisa escrita, né, porque eu aplicava a prática e a teoria, escrevia. Eu acabei renomeando esse aprender a conhecer e usei aprender a reconhecer, porque desde a educação infantil eu já fazia com que a criança se interessassem pelos mecanismos de funcionamento do cérebro, tanto da atenção, da memória e da aprendizagem. Muito bacana isso, tá? Só que não técnicas, né? Até porque a educação infantil eles não estão voltados a provas, a conteúdos. Talvez esse pilar seja mais abrangente no Fundamental 2, né? Ali onde eles vão ter o maior número de provas, as matérias estão segmentadas, né? E por disciplinas e tal. Agora, como eles vão organizar isso, né? Eles já estão maiores, né? Mais desenvolvidos cognitivamente. Agora, as crianças, de certa forma, eu crio um estímulo para que elas se interessem pela ciência do cérebro, tá? Então, assim, eu não tinha. Na verdade, eu fui aplicando isso e no primeiro encontro, no primeiro Congresso Internacional de Neurociência e Educação no Rio de Janeiro, eu estive presente e fui comentar sobre esse meu trabalho. E ao sentar, eu sentei ao lado de um cientista, um neurocientista bem renomado. Eu não me recordo o nome dele agora, ele é do Uruguai, se eu não me engano, mas trabalha lá ele é mentor ali na faculdade, acho que do Rio Grande do Norte ou Rio Grande do Sul, agora não me lembro. Bom, eu vou colocar o nome dele aqui depois. Mas aí, ao sentar do lado dele, ele falou: poxa, adoraria que o meu filho se interessasse pela ciência. Aí que me veio essa luz, falei: poxa, é verdade, eu ensino ciência. Eu faço com que eu estimulo as crianças a se interessarem, né, pela ciência do cérebro. Eu achei muito bacana quando ele me falou isso. Eu falei: nossa, eu fazia isso e eu não sabia, mas era óbvio, né? E o que acontece? Eu associei a velha frase, né, do Delfos lá, né, que o Sócrates trouxe aí, né, e difundiu no pensamento, né, principalmente aqui do Ocidente, e que é o conheça-te a ti mesmo, tá? Então por isso que aprender a reconhecer. Reconhecer o quê? Os mecanismos de funcionamento do cérebro. Então existem atividades a qual as crianças aprendem sobre os neurônios, tá? Eu começo as minhas primeiras aulas falando sobre bichinhos, eu uso essa mão aqui, né? É bem similar àquele quadro da Capela Sistina, desculpa, viu, pessoal? Capela Sistina, né? Michelangelo. Isso. Que ele tem, né? Eles fazem aquela analogia, né? Que toda a Capela Sistina, aqueles desenhos, como na época eles não podiam abrir corpo nem nada, então aquilo lá tudo era as vísceras, os órgãos, e tem aquela imagem, acho que Adão, Deus e Adão,
e eles estão quase encostando o dedo, que é a sinapse no meio, os neurônios, né? Simboliza isso. Então, eu faço isso com as crianças, falando que tem os bichinhos que eles são loucos para aprender, eles estão dormindo, mas precisa atenção. Aí começa a falar de atenção o ano inteiro. E que se eles aprenderem capoeira, judô, balé, ler, escrever, aí ó, todos esses neurônios vão estar conectados. Aí eu brinco com eles, mas se você não aprende a ler, não aprende a escrever, não quer aprender balé, não quer aprender capoeira, e aí eles vão ficar inteligente, aí eles vão perceber que não. Então, que é muito importante aprender a diversidade de coisas, né? Para gerar mais conexões, aumentar o repertório, né? E supostamente ficar mais inteligente. Então, a partir disso, eu já começo a introduzir o neurônio. E tem diversas atividades. Na capoeira, por exemplo, para aquecer, eu uso sempre atividade de aquecimento, brincadeiras. Por exemplo, pega corrente, vou dar um exemplo. Não se chama. Aí eu falo, não é corrente, não. Eu falo para eles. É pega neurônio. Aí eu até brinco, porque corrente, pessoal, já não basta os escravos viverem presos em correntes, como capoeira, você já faz uma outra associação com a escravidão. Né? E aí eu falo para eles que são neurônios, porque a partir de quando todos estão pegos na sala e grudados, porque o cérebro todos conectou todos os neurônios. Então, quando acaba a brincadeira, eu comento com eles: olá, todos estão conectados. Então, parabéns, estão ficando bastante inteligentes. Quando isso não acontece, principalmente no nível 1, que às vezes não consegue pegar todo mundo, eu paro a atividade, porque tem que ter um tempo, né? E comento que não prestaram atenção. E depois tem atividades para explicar mais para frente, principalmente na roda de capoeira, quando sentam muito grudados junto, tudo apertando um outro, né? Acaba bagunçando a roda. Aí que vem o meu link para mostrar para eles que existe um espaço entre os neurônios e que cada um deles é um neurônio. Então eles começam a partir disso corrigir um outro, tio, o neurônio dele tá grudado em mim. E é muito interessante que eles começam até a corrigir os outros usando essas nomenclaturas. E tem outras atividades para entender como que eu faço o telefone sem fio na roda e eles entendem que os neurônios se conectam por informação. E no primeiro ano, principalmente, eles já falam da luz, da lâmpada. Ó, tio, quando acende aqui, esse mesmo... Eles falam, pessoal, porque eles estão aprendendo isso dentro da sala de aula. Tá? Então isso aconteceu comigo. Então é o processo de ensino-aprendizagem. A criança comentou quando eu quis passar para ele que existe impulso entre eles. E aí ele falou o menino falou da lâmpada. Ó, professor, igual a lâmpada, porque eles estavam aprendendo isso dentro da sala de aula. E aí vem o processo de memorização, né? Então existe o tempo todo falando frases, principalmente de memória, né? Quem presta atenção aprende, quem aprende por prestar atenção. Então eles completam isso, né? E de memória também. Isso faz com que eles tenham um autoconhecimento, conheçam a si mesmo. Tá? E os mecanismos de funcionamento do cérebro. Por isso que eu chamo no método de ensino Hack-Tech o pilar do aprender a reconhecer. Tá? Isso também é uma inovação, acredito eu, tá? E é a forma como eu inseri essas abordagens. Até eu estou lembrando aqui, Rubem Alves fala do aprender a aprender, que é ensinar o tesouro que está escondido dentro de nós, alguma coisa assim. Eu até pensei, falei, nossa, mas o maior tesouro que está escondido dentro da gente é o nosso cérebro, né? Um tesouro, uma coisa maravilhosa. E eu transmito isso dessa forma também, né, causando esse mesmo espanto, né, que o Rubem Alves fala, o professor de espanto, causa esse espanto, né, do mesmo jeito que eu estou espantado, que eu fico com o cérebro. O cérebro, ele é, para mim, uma coisa magnífica, e para todos nós, né, uma coisa muito complexa, bastante obscura, principalmente falando de emoções e tal, né, de áreas subcorticais, de impulsos, de sistemas autônomos, inconsciente, e de certa forma
eu faço esse trabalho que ajuda nessa compreensão. Desde a mais tenra idade, pessoal, desde a mais tenra idade. Que bacana, né? Eu acho interessante. Eu acabo causando espanto em mim mesmo. Fico muito surpreso de poder ter contribuído assim, dessa forma bem profunda, bem científica, bem filosófica. Eu vou acho que dar mais um exemplo sobre a atenção, por exemplo, que eu vou falar de um outro nomenclatura que eu fiz. Foi quando eu estava ensinando, por exemplo, uma atividade que fala de educação ambiental, que eu chamava de bicho de pé, porque eu comecei a comentar uma história com eles, que eu fui numa floresta, numa montanha, e lá tinha um bicho que defendia, mas os homens maus, que eram os seres humanos, eles destruíam. Aí eu pergunto para ele o que acontece quando destrói a natureza, eles falam todas as coisas. Aí depois eu falo, não, mas o que acontece, o que essas coisas, o rio, eles falam do poluição, do ar, do rio, da queima, da mata, dos bichos. Então, aí o que acontece? Eu falo. Mas isso também nos faz bem. O que de bem a natureza nos faz, e eles comentam. Aí eu falo da floresta, eu falo que tinha um bicho, o bicho do pé. Mas aí eu troquei esse nome por bicho da luz, por já condicionar eles que existe uma certa luz, né, divina, que nos guia, uma luz que também não é só que nos guia, que sai de dentro de nós, do coração, uma luz da compaixão, do amor pelo planeta e pelas pessoas. Então assim, esse bicho passou a se chamar bicho de luz. Luz com L maiúsculo. Então eu falava que tinha um bicho que estava naquela floresta e os homens maus estavam na floresta e começaram a devastar toda a natureza. E aí o bicho do pé desceu lá para salvar eles. Eles ficam todo atentos, né? Aí eu pego assim, vou tirando minha corda. Eu falo, sabe quem que eram os homens maus? Eles, ai, não sei. Aí eu jogo a corda em cima deles assim, eles estão todos sentados e falo, vocês! Aí eles levantam correndo e saem correndo e eu começo a passar minha corda para todos os lados, rastejando no chão. E chamava bicho de pé porque quem fosse pego pela corda, que quando encostasse no pé, abaixava na cocorinha e o amigo fazia meia-lua de frente, que é um golpe, o cocorinha é uma defesa, meia-lua, que é um desenho geométrico, fazia para livrar o coleguinha. Então eu passei essas histórias que eu inventando, que eu falava que eu estava ali, eu acabei dando um nome de RCA, que é uma realidade contextual aumentada, onde eu contextualizo o objetivo, né, que é tratar a educação ambiental, com uma realidade que não é verdadeira, né, porque eu não estava numa montanha. Assim foi também quando eu ensinei atenção. Quando eu falei para eles que era ban, aí eu fazia para ele ban, porque quando eu vi uma vez uma criança eles ficavam muitas crianças chupando a corda e não prestavam atenção. Foi quando eu falei assim, olha, o professor também acabou o tempo, mas eu vou tentar finalizar, porque senão eu não consigo editar esse vídeo. Eu ficava chupando a cordinha também, eu falava que não prestava atenção, então eu me colocava naquela situação. Mas a situação não aconteceu, eu não estava ali, um professor falou para mim que eu também precisava aprender atenção, então eu ficava trazendo a cordinha e falava que toda hora ele falou que eu tinha que pensar o tempo todo que eu precisava prestar atenção. Então eu tinha que me corrigir. Aí eu falava que eu ficava ali chupando a corda, de repente eu prestava atenção, que é o autoconsciência, tá? Então opa, não estou prestando atenção. Aí eu brincava com eles. De repente, eles dão risada. Aí eu falava que aos poucos, de tanto eu prestar atenção, que eu não estava prestando atenção, eu comecei a melhorar. E na hora que eu vi, eu passava a aula inteira sem chupar minha cordinha, prestando atenção. Assim eu consegui alcançar os meus amigos, pois eu estava atrasado por falta de atenção. Não conseguia aprender o conteúdo, acompanhar o andamento da aula. Então, é isso, pessoal, não vou poder prolongar mais. Essa realidade contextual aumentada, eu me colocava numa situação que não era real, mas para contextualizar, eu chamo isso de RCA. Agora, para finalizar, é isso, pessoal. Aprender a reconhecer os mecanismos de funcionamento da aprendizagem, da atenção, da memória, tá ok? E gratidão, eu não falei, acho que sobre algumas atividades da memória, mas aí fica para próximo vídeo. Gratidão, pessoal. Beijo, abraços e muita paz para o mundo e para as pessoas.